Olá, meu nome é César Augusto Pessoa e eu faço parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, mais precisamente da Paróquia de Santo Estevão, na cidade de Araçatuba, que fica no interior de São Paulo. Eu vim hoje aqui para compartilhar com vocês uma apresentação, uma breve introdução do que é o nosso projeto de planejamento estratégico para o ano de 2016, contar um pouco da história de como ele surgiu e compartilhar ideias, compartilhar experiências, apresentar um pouquinho mesmo do que nós temos trabalhado e deixar disponível para que outras pessoas possam aproveitar, possam utilizar e até mesmo nós no futuro possamos consultar esse material. Então, basicamente, a ideia surgiu de uma reunião com o nosso bispo Dom Flávio, onde ele solicitou que algumas ferramentas, que algumas estruturas fossem utilizadas para a nossa organização, para que a gente pudesse se coordenar melhor, pudesse comunicar melhor, pudesse utilizar realmente de várias ferramentas de projeto, de gestão de projetos, para trabalhar com a igreja, sem perder, obviamente, a nossa missão, a nossa espiritualidade. Aqui no Noroeste nós temos 3 paróquias. A paróquia de Santo Estevão, em Araçatuba, onde eu estou, a paróquia de Santo André, na cidade de Pereira Barreto, e a paróquia de Ascensão, na cidade de Guaimbê. Com essas 3 paróquias, nós selecionamos algumas pessoas e formamos um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho para que a gente pudesse realmente tomar a frente desse projeto. Nesta apresentação eu quero introduzir a ideia do que é o planejamento, do porquê que a gente está colocando isso agora, apresentar o motivo, as justificativas de todo esse trabalho, essa movimentação e algumas ferramentas principais, algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando com mais frequência, além de outras, tem muitas que a gente vai estar aplicando, mas essas são as mais utilizadas, mais importantes que eu separei e dei um pouquinho mais de destaque para vocês. A primeira pergunta que eu gostaria de responder, que foi que mais surgiu também, é o porquê planejar agora. E eu acho que isso é muito interessante, é uma pergunta natural, porque quando a gente trabalha em empresa, por exemplo, eu trabalho numa empresa onde nós já temos essa cultura de planejamento, de planos de ação, já conhecemos várias ferramentas, eu trabalho com elas diariamente, então eu já tenho essa noção, já sei a aplicabilidade, já sei como que elas funcionam, então eu já tenho um pouco de experiência com isso. Agora, quando a gente está falando de uma igreja, muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue entender como que a gente consegue trazer isso, por exemplo, de um ambiente corporativo para o nosso ambiente mais de comunidade, mais de igreja, mais de união, de irmandade. E é essa distância que eu gostaria de reduzir. Então, primeiro eu queria trazer um exemplo. Para quem já leu Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, vai matar de cara isso daqui. É um trecho, um momento, em que a Alice se encontra perdida e ela se depara com um gato risonho. E ocorre o seguinte diálogo. Alice pergunta, para onde vai este caminho? Ela, obviamente, de frente a várias possibilidades num mundo novo. E o gato responde com outra pergunta. Para onde que você quer ir? Alice, não sei. Sinceramente, muito sincero. Nesse ponto, o gato para, olha para Alice, pensa e responde. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. Se você não sabe para onde vai, aonde você chegar, onde quer que seja, está bom. E eu acho que essa visão é uma visão muito comum no nosso ambiente, uma visão muito que muitas pessoas têm mesmo quando a gente fala em igreja. Porque às vezes a gente pensa simplesmente, a igreja ela é um ambiente de união, de encontro, um ambiente para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente trabalhar realmente essa espiritualidade. Porém, às vezes a gente não enxerga como que a gente deve trabalhar isso e não consegue ver, por exemplo, que a igreja não é só um local onde nós vamos para nos alimentar da palavra de Deus,
mas também é um local onde nós devemos ir para nos preparar para esse caminho, esse trabalho mesmo, essa vivência cristã. E é sobre isso um pouquinho que eu gostaria de falar com vocês. A definição um pouco mais técnica, que eu vou passar brevemente do que é planejamento. É uma ferramenta, simples, ferramenta mesmo, que auxilia no determinado ofício ou trabalho. Ela ajuda a criar respostas a possíveis riscos, problemas que possam atrapalhar nossas atividades. Ela ajuda a determinar os custos para a execução de uma atividade. Ajuda a determinar o tempo de realização para uma atividade. E ajuda a tornar mais palpável nossas ideias, sonhos, desejos e anseios. Novamente, volto ao exemplo da Alice. Quando a gente se planeja, a gente consegue enxergar melhor. A gente consegue ter essa ideia de para onde nós queremos ir, como nós vamos chegar, quanto tempo vai demorar para chegar nesse local. E eu acho que é isso que é o ideal mesmo. Isso que é o objetivo principal desse projeto. A segunda pergunta é: planejar é difícil? Planejar é complicado? Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que o planejar ele é simples como fazer compras. Por exemplo, quando a gente vai fazer compras, por mais que seja uma compra do mês, ou seja uma compra simples no mercado, mesmo algum item assim que a gente acabou deixando, começou a fazer uma receita e esqueceu de comprar algum item assim, primeira coisa que a gente pensa é onde eu vou. Primeiro, em que local, em que mercado? Eu vou na vendinha da esquina que está mais próxima, ou eu vou num mercado que é um pouco mais longe, mas é no caminho para o trabalho, ou eu vou num outro que é na metade do caminho, mas é mais barato. Onde que eu vou? O que eu preciso comprar? Qual que é a minha lista de compras? O que exatamente que está faltando que eu vou ir buscar nesse mercado? Quanto que eu pretendo, quanto que eu posso gastar para isso? Às vezes uma limitação realmente de dinheiro na carteira, de crédito no cartão, de vale-refeição. Quanto que eu posso estar gastando para isso? Quanto tempo que eu vou precisar para estar fazendo essa compra, para fazer o transporte, o translado daqui até o mercado? Eu, por exemplo, eu faço muitas minhas compras na hora do almoço. Então eu tenho eu tenho um intervalo de 2 horas de almoço e eu preciso fazer isso. Então geralmente o que eu opto? Eu opto pelo mercado que fica no meio do meu caminho, então já me facilita, e que tem um preço razoável. Não é o mais barato, mas também não é o mais caro. Então eu consigo comprar o que eu preciso sem perder muito tempo e já no meu caminho de rota entre a minha casa e o meu trabalho. Então é um planejamento. Esse exemplo eu trouxe para demonstrar como a gente muitas vezes pode estar planejando sem necessariamente entender ou estar vendo isso de uma forma estruturada. O que eu fiz aqui foi simplesmente pegar a nossa rotina de fazer compras e estruturar. Eu não mudei a forma como nós fazemos compras. E isso também é importante ressaltar. Quando a gente fala em colocar um planejamento, em fazer uma estruturação um pouco mais ordenada das atividades da igreja, é importante lembrar que nós não estamos mudando a forma como a igreja vai fazer o culto, a gente não vai interferir no trabalho dos reverendos. O que nós queremos é apenas auxiliar. Como eu disse no começo, o planejamento é uma ferramenta auxiliadora. Então a gente não vai mudar a forma como o reverendo faz a missa, a forma como as leituras, como a comunidade interage com os horários, com os sermões, com as homilias. O que nós queremos é simplesmente estruturar essas atividades para poder fazer um real planejamento. Aí a terceira pergunta: se planejar é fácil, por que nós nunca fizemos isso antes? E vem outra: e por que isso é tão importante agora? A resposta é muito simples. Porque nós como comunidade temos um desafio enorme pela frente. Nós como comunidade hoje nós temos que enfrentar um mundo onde cada vez mais as pessoas estão frias, estão apáticas, estão distantes uma das outras, vivendo em suas próprias ilhas, em seus próprios mundos, onde o crescimento de ateus está sendo enorme, está surgindo diariamente, o número de ateus cresce,
ou pessoas que mesmo que não se consideram ateus, mas que pararam de frequentar uma determinada religião ou pararam de frequentar uma comunidade, essas pessoas também estão precisando do nosso apoio. E nós temos que estar apoiando, temos que estar ajudando. Fora isso, desafios financeiros, desafios realmente de logística, vários desafios que a gente tem que estar trabalhando e que não dá mais para a gente ser simplesmente aquela igrejinha pequena. A igreja cresceu demais, a gente está realmente ficando mais forte. E, parafraseando Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente também está crescendo e está ganhando mais responsabilidade, a gente tem mais atividades para coordenar, a gente tem mais pessoas envolvidas, nós temos mais partes interessadas. Então é por isso que o nosso desafio hoje é maior. E é por isso que a gente precisa do máximo de ajuda possível, e a introdução do planejamento é uma ferramenta muito, muito importante. Uma das principais informações que eu gostaria de compartilhar com vocês também são as 5 marcas da missão, que tem a ver novamente com o nosso trajeto, o nosso caminho, o que nós como cristãos, o que nós como pessoas que trabalhamos em bem comum e bem no próximo precisamos saber, precisamos ter em mente quando nós viemos à igreja e também quando nós saímos. Proclamar as boas novas do reinado de Deus, testemunhar para o povo o amor de Cristo que reconcilia, promove a salvação e o perdão. Novamente, a gente fala amor ao próximo, proclamar o amor de Deus, o amor de Cristo. Explicar para as pessoas, compartilhar o Evangelho, realmente falar de Deus para todos. Ensinar, batizar e nutrir novos crentes, construir comunidades de fé que acolhem, celebram e transformam. Nos unir a realmente ajudar as pessoas que estão começando nessa nossa vivência cristã, as pessoas que estão chegando agora, e dar apoio, auxiliá-las nesse caminho de Deus. Nós que temos mais experiência e da mesma forma nós que ainda temos muito a aprender também. E ensinando, nós aprendemos. Responder às necessidades humanas com amor, viver a solidariedade com as pessoas pobres e necessitadas, deixar a apatia de lado, deixar o nosso mundo e começar a olhar o nosso redor, olhar a nossa comunidade, olhar as pessoas que estão próximas a nós, amar ao próximo como a si mesmo. Procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda espécie de violência e buscar a paz e a reconciliação. Desafiar a injustiça e a opressão e a violência, promovendo a cultura da paz. E a gente lembrar que nós devemos sempre evitar as guerras, evitar as brigas, evitar essas segregações que a gente vê, que nós vemos diariamente na televisão, nas reportagens. Essas pessoas que infelizmente às vezes interpretam de uma forma incorreta ou ter uma visão incorreta do que seria realmente uma religião, do que seria uma temência a Deus, e acabam fazendo alguns atos de violência, alguns atos realmente de preconceito, de incompreensão, que vai inclusive contra a nossa missão de amar ao próximo. E por último, lutar para salvaguardar a integridade da criação, sustentar e renovar a vida na Terra, proteger, preservar e renovar a vida em nosso planeta, cuidar da nossa casa, amar também esse mundo, esse projeto de Deus que foi feito para nós, que foi entregue aos nossos cuidados. É lembrar que aqui é a nossa casa e que a gente precisa desse planeta. Não só eu, como nossos filhos, nossos netos, todos eles vão viver nesse planeta. Então eles têm que também ter onde morar, tem que ter um local, tem que ter água para beber. Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Cuidar também desse presente que foi esse planeta maravilhoso onde nós estamos. E para isso a gente tem que enfrentar alguns desafios. A gente tem que ter essa visão de que nem tudo serão flores. A gente já está passando por vários momentos assim que são difíceis realmente, e então a gente tem que se unir, tem que estar trabalhando junto nisso. Manter a comunidade unida,
lembrar que nós somos um só corpo, independente das atividades que a gente exerce, independente de como a gente ajuda ou não dentro da nossa comunidade, nós somos um só corpo. A gente tem que lembrar que todos nós fazemos parte de um grupo, de uma comunidade, de uma união, e todos nós temos essa responsabilidade e também temos essa amizade, essa irmandade. Construir uma igreja mais forte e ativa na comunidade. Novamente, lembrando das marcas da missão, a gente tem que estar responsivo, a gente tem que estar ativo, nós temos que ter essa visão de que não basta eu simplesmente me fechar e fazer minhas orações com Deus, cuidar da minha religiosidade, da minha espiritualidade, mas esquecer que existe todo um mundo necessitado à minha volta, que existem várias pessoas que precisam de uma conversa, precisam de um apoio, precisam conhecer a palavra de Deus e que ainda não conhecem. Viver as 5 marcas da missão, ou seja, a gente também tem agora uma estrutura. Eu acho que foi muito importante a criação dessas 5 marcas, porque nós temos uma estrutura para poder estar realmente enxergando melhor o que é o ser cristão, o que era a vivência dentro da igreja, o que é a minha missão para com o mundo. E tendo todos nós essa missão, sabendo que essa missão ela é nossa, ela é da comunidade, dos cristãos como um todo, a gente tem que saber que a união, que o que nós temos de melhor, que é o dar as mãos, quando a gente faz uma oração, quando a gente precisa abraçar uma causa, quando a gente precisa realmente ser mais forte, a gente tem que dar as mãos, a gente tem que olhar para a pessoa ao lado e contar com ela, saber que a pessoa ao lado realmente é uma força, um apoio, e dar a impressão realmente, passar para essa pessoa essa ideia de que ela também pode contar comigo. E quando a gente tem isso, nós temos pessoas, nós temos a união, a gente gera uma igreja muito mais forte, a gente gera uma comunidade muito mais com potencial para fazer coisas boas. E agora eu queria falar um pouquinho das ferramentas, do que a gente pode estar utilizando, do que nós vamos utilizar ou já utilizamos para fazer essa estruturação. A primeira que eu utilizei na parte de diagnóstico, né, que foi a primeira fase, e depois na parte de sonhos e ideais, foram os mapas mentais, ou os mind maps. Essa é uma ferramenta muito boa, que serve para a gente fazer construção de pensamento. A gente utiliza ela no formato de pensamento radial, ou seja, a gente coloca uma ideia, um tópico central e vai abrindo, gerando realmente um brainstorm, uma chuva de ideias, para que todos possam compartilhar, para a gente construir essa visão compartilhada. A análise fofa, ou SWOT em inglês, que determina uma visão também da nossa igreja com base nas forças, nas fraquezas, nas oportunidades e nas ameaças. Que é o que? A gente definir como que nós enxergamos o que nós temos de bom, como que nós enxergamos os pontos de melhoria e o que a gente tem à nossa volta que pode nos atrapalhar e o que a gente tem à nossa volta que pode nos ajudar, nos impulsionar nos nossos objetivos. O 5W2H, que é uma ferramenta de análise de problemas também, é uma sigla em inglês, eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas ela também auxilia para que a gente possa identificar problemas, entender de onde eles vieram, qual a origem e como que a gente pode estar propondo soluções para resolver esses problemas. E por último, eu acho que é o mais importante nesse momento, que é o que realmente vai ajudar a gente a traçar o nosso caminho, as nossas metas, são os objetivos no formato SMART, também é uma sigla em inglês, que define objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com um tempo bem definido. Ou seja, simplesmente eu não chego e falo, eu quero uma igreja melhor, eu quero uma comunidade mais unida. Eu defino, por exemplo, que eu quero o meu objetivo é crescer o número de membros em 2016. E como que eu faço isso? Eu quero aumentar o número de batizados em 10%, por exemplo. Então eu já tenho algo específico. Eu tenho um flanco para que eu possa definir, para que eu possa chegar e estruturar. Então eu quero aumentar meus batizados. Quanto que eu quero aumentar? Mensurável, eu quero aumentar 10%. É alcançável isso hoje? Com o número de batizados que eu já faço, eu consigo alcançar? Quanto que isso representa? Eu tenho estrutura para fazer tudo isso? Ele é relevante, ou seja, ele vai realmente ajudar no meu crescimento da comunidade, que é o que eu quero como objetivo principal?
E o tempo, eu tenho tempo hábil para fazer esse crescimento? Então acho que isso é o mais importante, a gente ter essa definição de onde queremos chegar e como faremos para chegar nesse local, nesse caminho, nessa meta, neste objetivo. Aqui eu vou dar só um exemplo, como eu disse, nós já utilizamos os mapas mentais nas duas primeiras fases. Então, o que nós fizemos? A gente utilizou folha sulfite, utilizamos fita crepe e pincéis atômicos. Então nós escrevemos uma ideia central, que era, por exemplo, o diagnóstico, o que nós temos hoje na nossa paróquia, e fomos construindo associações, fomos construindo ideias, fomos captando as informações com a comunidade. E a gente deixa que os planejamentos surjam, isso é muito importante, a gente deixa realmente aberto para que a comunidade, para que as pessoas possam participar. Então aqui foi em Araçatuba, nós fizemos, vocês podem ver que nós estamos no próprio piso da igreja, então utilizamos folha sulfite, fita crepe e a gente foi construindo com a comunidade. Aqui não estão todos, apenas algumas pessoas que se propuseram a participar, o evento é aberto, mas infelizmente nem todos conseguem participar. A segunda foto é na comunidade de Guaimbê, onde a gente também fez esse trabalho com os membros da paróquia. E para que tudo isso? Agora finalmente nós chegamos no planejamento estratégico. Nós chegamos na fase em que nós temos o que nós queremos, qual que é a estratégia, qual que é o nosso foco para 2016, quais serão os planos de ação e o que nós temos que fazer, o que nós temos que movimentar, que reorganizar para poder atingir os objetivos. Nesse momento é o que eu digo, mãos à obra. Então agora é o momento de nós todos juntos criarmos uma visão do nosso presente e definirmos o nosso futuro. Então não cabe mais aquele momento de Alice, de olhar simplesmente e dizer eu não sei para onde eu quero ir. Agora é o momento da gente definir exatamente o que nós queremos, como nós vamos fazer e estruturar isso. Bom, pessoal, essa era a minha mensagem, era isso que eu queria passar e compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem. Foi uma apresentação bem simples ainda, foi a primeira que nós gravamos, mas eu acho que já vai ser útil, vai ajudar bastante, vai passar essas informações, essas ideias para que outras comunidades também possam estar trabalhando com o planejamento. O meu e-mail está embaixo, eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser dar sugestões também, para quem puder compartilhar alguma ideia que teve, que deu certo na sua comunidade. E em breve eu postarei mais informações também sobre o andamento do projeto. Agora em 2016 já está na parte de execução, então conforme nós estamos trabalhando eu também vou estar compartilhando isso com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos numa próxima.